Pai amado, eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos dá a alegria de estar na Tua presença, e eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um de nós, nos ajudando, Pai, a fazer a Tua vontade, nos ajudando a viver a Tua vontade. Muitas vezes, ó Pai, nós enfrentamos dilemas em nossas vidas e desafios, mas nós entendemos que o Senhor é um Deus verdadeiro e bom, e assim nós te pedimos que o Senhor nos ajude a conhecer mais do Senhor, a compreender mais de Ti, e nos ajude também, ó Deus, a viver de maneira cada vez mais apegada ao Senhor e à Tua palavra. Eu peço, Deus, que o Senhor possa encorajar, despertar, fortalecer a Tua igreja, para que ela seja uma igreja cada vez mais obediente, cada vez mais fervorosa e comprometida, e que a nossa vida, Deus, possa ser uma vida de estabilidade, uma vida de boas obras, uma vida, Deus, que mostra às pessoas a prática das Escrituras. Eu te peço nessa aula, Deus, que o Senhor use esse tempo para que a nossa vida seja edificada. Dá-nos, ó Deus, entendimento e abre, ó Pai, o nosso coração, para que essa palavra não seja apenas teoria, mas que ela seja prática para as nossas vidas. É o que nós pedimos em Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos. Nós vamos observar dois textos, ou dois versículos. O primeiro deles é 1 Coríntios, capítulo 10. Abra sua Bíblia lá. 1 Coríntios, capítulo 10, para o versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos observar o versículo 11. Bem, vamos começar no 7, vai tornar o texto mais claro, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 7 a 11. A palavra de Deus, ela vai usar um exemplo do passado para nossa edificação. E o texto fala assim: não vos façais idólatras, como alguns dos israelitas o foram, porque está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e se levantou para divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Uma pausa aqui, irmãos. Observem como Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele tem uma preocupação de mostrar que exemplos do passado precisam ser acolhidos por nós, para que nós possamos evitar aquilo que é ruim, especialmente porque nós estamos vivendo uma época onde o fim de todas as coisas se aproxima, e Paulo chega a dizer: não imitem a idolatria, não imitem a imoralidade, porque Deus castigou tanto os idólatras quanto os imorais. Deus também castigou os murmuradores, aqueles que reclamavam, e tudo isso deve ser acolhido por nós como advertência, porque nós somos uma geração que está experimentando o fim dos séculos. Olhe essa frase: nós somos uma geração a respeito de quem os fins dos séculos têm chegado. É uma frase, irmãos, que traz uma certa sensação de curiosidade ou até mesmo de dúvida, né? Porque imaginem quando os coríntios ouviram essa frase, Paulo dizendo: nós somos um povo que está às portas, está prestes a experimentar o fim de todas as coisas. Expressões do tipo fins dos séculos são expressões que foram usadas para dizer o final de todas as coisas. E da ótica dos apóstolos, eles estavam vivendo já o fim, eles estavam nessa expectativa, e Paulo tinha essa certeza
de que eles eram uma geração que poderia experimentar o fim, o fechamento de todas as coisas. Vá para outro livro, eu quero te mostrar o que Pedro pensava a respeito. Vá para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, vá bem para o finzinho da sua Bíblia, para a primeira carta de Pedro, e observe o capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4, versículo 7. Versículo 7. A palavra de Deus, ela diz nesse versículo a seguinte palavra: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Veja a abordagem de Pedro. O fim de todas as coisas está bastante próximo. Para os apóstolos, a promessa de Jesus de um retorno rápido, ela foi acolhida de todo o coração, irmãos. Se vocês se lembrarem do tempo em que Jesus esteve com os discípulos, não só do tempo em que ele esteve antes da sua morte e ressurreição, mas também depois da sua ressurreição, naquele período de 40 dias, houve uma parte do ensino de Jesus que sempre apontava para os discípulos a ideia de que o seu retorno seria breve, seria rápido. Eu já mencionei aqui outras vezes que os discípulos não apenas entenderam aquilo, como eles começaram a ensinar as igrejas a respeito daquilo, e criou-se no meio da igreja lá do livro de Atos, a igreja dos primeiros anos, uma ideia de que o trabalho, a busca pelas coisas dessa vida, as ansiedades, as ocupações e as preocupações, elas não eram tão relevantes, porque na cabeça deles o retorno de Jesus seria tão rápido que nada daquilo tinha utilidade e necessidade. A igreja, então, irmãos, dos primeiros anos, daqueles primeiros períodos, era uma igreja extremamente ansiosa, uma igreja que com certa ansiedade e até mesmo uma igreja pronta, preparada, que se separou de algumas coisas, começou então a esperar aquele dia. E Paulo vai dizer: o fim dos séculos tem chegado. Pedro vai dizer: o fim de todas as coisas está próximo. As igrejas dos Tessalonicenses e outras estavam em prontidão, esperando aquele momento, porque para eles, irmãos, era um evento que se aproximava muito rapidamente. Mas olha o desafio que nós enfrentamos nisso. Eles ouviram aquela profecia de Jesus Cristo, ou ouviram daqueles que ouviram Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha feito aquela promessa em um período de tempo muito curto. Imagine que Jesus, por volta do ano 35, disse que voltaria em breve. As pessoas dos anos 35, 40, 50, 60, 70 estavam ansiosas por aquele evento. Elas pensaram: a volta de Jesus vai ser tão rápida que nós precisamos então ficar totalmente prontos para esse dia. Só que os anos foram passando e esse dia não chegou. Gerações passaram, outras gerações vieram e nós estamos ainda com essa expectativa. A expectativa deles é de que eles eram povo dos fins dos séculos, mas o evento não aconteceu. Aí imagine que o ano 100, 200, 300, 1000, 1500, 2000, nós já estamos no ano 2019 e esse evento ainda não chegou, e gera então uma grande pergunta e expectativa: será que esses eventos não vão acontecer? Meus irmãos, uma coisa é importante para nós:
Se nós não nos vermos como um povo sobre quem os fins dos séculos estão chegando, nós não vamos estar preparados. Existe um aspecto que é muito importante nesse assunto. Quando nós entendemos que nós podemos ser, e até que nos provem o contrário, nós somos a geração a respeito de quem o fim está chegando, se nós não nos vermos dessa forma, provavelmente nós não vamos estar tão preparados quanto deveríamos. Provavelmente nós não vamos obedecer a palavra de 1 Coríntios capítulo 10, provavelmente nós não vamos abandonar a idolatria, a imoralidade, a murmuração, como os israelitas não fizeram e pagaram o preço. Se nós não nos vermos nesse sentido, provavelmente nós não vamos fazer o que Pedro disse: seja sóbrio, seja vigilante, a bem da sua interação com Deus, porque o fim de todas as coisas está próximo. Se uma geração não for capaz de ver a si mesma como uma geração que pode experimentar o cumprimento da profecia de Jesus, provavelmente essa geração não vai estar preparada. Se nós não formos uma geração que se vê como uma geração que vai ver o cumprimento das promessas, muito provavelmente não seremos uma geração preparada. E meus irmãos, se nós não estivermos preparados, o nosso fracasso e a nossa ruína, eles provavelmente serão iminentes e assoladores. Eu quero dizer para vocês que eu não sei quando essas coisas vão acontecer, mas o que eu sei, irmãos, é que existe um plano na mente de Deus. É um plano que nós chamamos de plano escatológico. É um plano que nós, quando usamos a ideia de escatológico, nós estamos falando que é um plano a respeito do fim. Mas uma coisa que é necessário lembrar é que o plano escatológico de Deus, o plano a respeito do fim, ele já estava na mente de Deus desde o Gênesis. Ou seja, o plano escatológico de Deus, ele estava na sua mente desde o princípio. Quando nós olhamos a história humana, irmãos, pode parecer para nós que a história humana é uma história assim, onde acontece tudo meio solto, mas a Bíblia vai mostrar para nós que muito pelo contrário, tudo estava no plano de Deus, desde o princípio até o fim dos tempos. Deus já estava com tudo preparado. Na mente de Deus, quando Ele começa tudo, Ele já tinha uma perspectiva a respeito do final. E é por isso que quando nós lemos o Antigo Testamento, nós já começamos a ver Deus apontando o caminho para o fim de todas as coisas. Quando Adão e Eva pecam, Deus já fala a respeito de um momento no futuro em que alguém nasceria e corrigiria aquele problema. Quando nós olhamos lá em Gênesis 12, a gente já pode observar que Deus fala para Abraão que a descendência de Abraão abençoaria toda a terra, e fala a respeito de um descendente, que é Jesus Cristo. Quando nós olhamos, irmãos, tanto em Noé quanto em Davi, nós observamos promessas do futuro, promessas de um rei que viria, que teria um reinado, que esse rei seria da tribo de Judá, e há muitas profecias, porque a gente olha que os planos de Deus, eles são planos que já estavam na sua mente desde o princípio. Deus então tem tudo muito bem preparado. E o que é importante para nós, vamos observar, irmãos, que quando Jesus Cristo vem, quando Jesus Cristo nasce, nós observamos que Ele nasce anunciando para nós o reino de Deus. Ele vem até essa terra dizendo, o reino de Deus, como diz aqui é uma coroa, né? Ele vem anunciando para nós o governo de Deus. Jesus, ele faz isso. Ele veio até essa terra dizendo, o reino de Deus já chegou. Ou seja, Deus já está
trazendo a essa terra, a essa geração, o cumprimento das profecias que ele fez anos antes. Profecias que Deus tinha feito, vamos dizer, 700 anos antes, 800 anos antes. Ele então começou a cumprir na vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu e viveu entre nós, ele mostrou que planos que Deus anunciou para Isaías, planos que Deus anunciou para Zacarias, para Jeremias, estavam então começando a se cumprir. Irmãos, vejam, a vinda de Jesus, ela é muito importante, porque ali alguns planos começam então a se concretizar. Pastor Tiago, Sim. você falando sobre esse assunto e surgiu uma dúvida. Sim. Você falou que Jesus quando voltou, o plano já se cumpriu em Jesus. Todas as profecias do Velho Testamento. Uma coisa, Adriana, esse é o grande desafio. Quando nós observamos a igreja ao longo dos anos, era uma igreja que sempre teve o foco naquilo que era bastante importante. Mas, à medida que os anos passam, a natureza humana, pecaminosa, aquela tendência de achar que está tudo bem e que as coisas... A nossa tendência de querer tornar as coisas de Deus menos sérias e importantes do que são, isso é perigoso. E outra coisa, é muito fácil para nós seres humanos nos perdermos no meio disso tudo. Eu acredito que quando a gente começa a nossa vida, a gente começa em um dado momento a ver tudo de uma forma diferente, especialmente quando a gente começa a conhecer a Bíblia, quando a gente começa a entender a respeito do reino, parece que tudo muda. Mas quando a gente dá continuidade, começa a trabalhar, a viver, a gente vê que a vida, ela suga e exige de nós muita coisa. E é muito difícil achar esse equilíbrio. E o que eu diria para você, Adriana, é que isso é fruto de um relacionamento defeituoso com Deus, isso é fruto de coração que tem cobiça, sem controle, porque é totalmente necessário que alguém tenha dinheiro, trabalho, lazer e diversão. Mas, se isso é o que predomina no coração, significa que o reino não está sendo buscado em prioridade em relação às outras coisas. E isso é fruto do pecado, isso é fruto da cobiça. E Tiago vai dizer lá no capítulo 1 da sua carta, que o homem, ele é tentado segundo a sua cobiça, porque a cobiça do homem, ela atrai, ela seduz, e uma vez que o homem cede à sua cobiça, ele peca, e o pecado gera morte, o pecado gera consequência. Então, o que nós podíamos entender? Certas coisas são naturais para nós, porque elas são necessárias para nós, mas quando elas tomam a prioridade da nossa vida, elas certamente se tornam cobiça sem controle, que acabam dominando nossa vida, acabam conduzindo a pecado e acabam trazendo consequência. E aí, Adriana, quando isso acontece, quando um homem é dominado pela cobiça, aí realmente ele se distancia de tudo, porque ele não vai estar preocupado com as coisas de Deus, mas vai acabar focando nas coisas que são terrenas. Aí o que acontece é que eles não ficam discípulos de Jesus, Exatamente. acaba saindo dele. Por isso que muita gente acha que o reino ainda vai vir, mas o reino já chegou. Sim. Através de Jesus. Exato. E sabe, é aqui, irmãos, onde é importante para o nosso entendimento. Quando Jesus Cristo veio, profecias começaram a se concretizar. Quer ver? Vamos abrir nossa Bíblia em Atos capítulo 2. Só para a gente observar uma coisa. Atos capítulo 2, nós vamos observar no versículo, Atos capítulo 2, versículo 14. Atos capítulo 2, nós vamos observar o versículo 14. Nós vamos ver que Pedro faz um discurso muito interessante. Atos 2,14, olha o que a palavra diz. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu as pessoas nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras.
estes homens não estão embriagados como estão pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atentai a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio, presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Irmãos, uma pausa aqui. Observe que, quando Pedro e os demais discípulos experimentam a descida do Espírito Santo e aquele ato milagroso das línguas estranhas, as línguas estranhas, quando eu falo em línguas estranhas, estou falando de idiomas estranhos ou diferentes para eles, idiomas dos povos. Aqueles que estavam naquela região começaram a dizer: estão embriagados, estão bêbados, eles estão loucos. Mas o que Pedro então faz? Ele toma a palavra e diz: habitantes de Jerusalém, pessoas que estão aqui, eu quero dizer-lhes o seguinte: esses homens, eles não estão bêbados. São apenas até agora é 9 horas da manhã. É inconcebível que esse povo vai estar bêbado às 9 horas da manhã. Não é possível, né? O vinho desse pessoal costumava não ser forte o bastante para torná-los tão bêbados assim rapidamente. E ele vai dizer: está muito cedo para ficar bêbado. Eles não estão bêbados, muito pelo contrário. Aqui vocês estão experimentando o cumprimento da profecia de Joel, porque Deus profetizou através de Joel que nos últimos dias, que em um dado momento do futuro, um evento precioso aconteceria, e que uma manifestação de Deus aconteceria, pessoas demonstrariam essa manifestação, e seria um ato não apenas para um povo específico, mas que aconteceria com homens, mulheres, escravos, livres, jovens, adultos, que seria um ato poderoso de Deus, uma manifestação de Deus, que seria a vinda do Espírito Santo. E aquela seria uma manifestação, uma indicação de que eventos do fim estavam se aproximando. Pedro, então, irmãos, ele usou a profecia de Joel para mostrar: a pessoa de Jesus veio, ele morreu, foi elevado às alturas, ficou 40 dias com os discípulos. 10 dias depois da ascensão ou assunção de Jesus aos céus, era a festa do Pentecostes, e naquele dia o Espírito Santo então desceu sobre aquele grupo. Eles então falaram idiomas, e os povos que estavam ali entenderam os idiomas, e eles então ficaram assustados. E Pedro diz: nesse exato momento está se cumprindo uma profecia de Deus a respeito dos últimos dias. Meus irmãos, a vinda de Jesus anunciando o reino de Deus era o cumprimento de uma profecia sobre os últimos dias. A descida do Espírito Santo é o cumprimento de profecias a respeito dos últimos dias. E nós entendemos então que o plano que Deus tem desde o princípio está em curso, está acontecendo.
E o que nós estudamos nesse período? Que Jesus Cristo, Ele mostrou para nós algumas coisas. Nós entendemos que quando Jesus esteve aqui, Ele não colocou um fim em todas as coisas de imediato. Irmãos, observem isso que vou afirmar. A comunidade de Israel, ou a comunidade judaica, ela tinha a esperança de que na vinda do Cristo, do ungido de Deus, ou Messias, a palavra Messias é uma palavra judaica, hebraica, que significa ungido. A palavra Cristo é uma palavra grega que significa ungido. O Antigo Testamento anunciou a vinda de um ungido de Deus, que traria o reino de Deus. A comunidade de Israel pensou, quando esse homem vier, ele vai então colocar um fim nas coisas como são, e vai começar o reino de Deus, eterno. Só que o que aconteceu? Jesus não fez isso como eles pensavam. Sim. Sim. Eu entendi das línguas, né? Que é a mesma coisa se chegasse uma pessoa no alemão, falasse alemão, eu ouvisse alemão e naquela hora eu entendesse Sim. a língua que ele está falando. Quando a profecia, ele fala também que eles profetizaram. Sim. A profecia seria, eles citariam versículos do Antigo Testamento, estivesse na Bíblia, né? Sim. Naquela época não tinha ainda a Bíblia. Sim. Mas segundo os manuscritos que já estavam escritos, as pessoas profetizariam, seria dizendo aquilo que aconteceria, que já estava previsto. Seria isso? Uma coisa, Silmara, que fica nessa passagem, a descida do Espírito Santo, ela trouxe não só os idiomas estranhos, como também qualificou pessoas em dados momentos para profetizar, já que o dom da profecia é um dom do próprio Espírito. Mas quando Pedro citou nesse contexto aqui, ele fez menção do que aconteceu nos versículos anteriores, porque fala, que o Espírito Santo desceu, eles então começaram a falar outras línguas, e fala que eles começaram, isso fala aqui no versículo 11, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e arábios. Eles diziam, como ouvimos esses homens falar em nossas línguas as grandezas de Deus. Ou seja, quando Pedro menciona as línguas conectadas com as profecias, ele estava querendo dizer que aquele evento que acontecia ali, que era o anúncio das grandezas de Deus, que é um ato profético, em outros idiomas, era uma prova daquele cumprimento. Então, eu estou falando do contexto local, naquele exato momento, porque foi um evento onde eles profetizaram, anunciaram as grandezas de Deus, ou seja, pregaram a respeito de Deus, proclamaram o nome de Deus em idiomas diferentes, e os povos de outras regiões que estavam ali entenderam. Então, naquele ato houve profecia em outros idiomas. Então Pedro faz menção a isso. Mas, pensando num contexto global, geral, o Espírito Santo vindo, ele qualificou pessoas com essa habilidade de falar outros idiomas quando necessário, mas também com habilidade para profetizar. Mas quando Pedro fez essa menção citando Joel, certamente ele estava querendo explicar aquele contexto. Porque veja, irmãos, o contexto era totalmente confuso, Imagine, a festa do Pentecostes era uma das 3 principais. A cidade de Jerusalém, ela tinha milhares e milhares de pessoas, e lá num salão, o pessoal escuta umas 120 pessoas aproximadamente, falando um monte de coisa. Bem, eu que não entendo outros idiomas, ia pensar, o povo está falando um monte de coisa que não tem pé nem cabeça. Mas os povos das outras regiões começaram a ouvir o seu idioma ali, falou, opa, eles estão falando a língua árabe, eles estão falando a língua de Creta, eles estão falando, opa, como assim, Cria então um ambiente de admiração. Mas aqueles que não compreendiam aquilo, eles começaram então a dizer, está vendo? Aqueles discípulos de Jesus, está tudo bêbado, está tudo doido. E Pedro então, ele pega a profecia para justificar o ato. Ele fala, é um ato profético em línguas diferentes, aqui está se cumprindo algo que Joel disse centenas de anos antes. Então, o contexto local era a prioridade de Pedro, o ato profético nas línguas estranhas. Mas
o Espírito Santo qualificaria os discípulos também com capacidade de profetizar em outros contextos. O Nilson tinha uma observação. Surgiu uma dúvida aqui. Sim. Esse dia de Pentecostes, onde eles falaram em línguas, mas porém em idiomas para que as pessoas entendessem. Existe alguma relação, alguma diferença entre esse dia, nessa linguagem, com a língua dos anjos? Porque a gente entende essa questão. E o Espírito Santo desceu e houve essa explodir, né? Sim. E a língua dos anjos? Existe alguma diferença entre uma coisa e outra? Nilson, a gente vai mencionar o termo língua dos anjos, seria até assim uma má interpretação de 1 Coríntios, né? Porque a Bíblia em nenhuma passagem chega propriamente a ensinar que a gente vai comunicar numa língua de anjos, até porque, até onde me consta, toda vez que anjo falou na língua que as pessoas entenderam, né? Então, o que acontece? Com o passar dos anos, a gente presenciou uma mudança. Quando a Bíblia menciona o dom de línguas, a palavra línguas é idiomas, então é a menção de idiomas, tanto que o exemplo claro do evento inicial, que é o dia do Pentecostes, é um dia onde há uma menção clara, as pessoas entenderam aquilo, ou seja, as pessoas que eram daquelas regiões entenderam, o idioma era o que acontecia. Mas o que acontece? Com o passar dos anos, as línguas como idiomas começaram a se transformar numa comunicação estática, sem sentido, que não significava absolutamente nada. Aí, quando Paulo faz uma menção suposta à língua dos anjos, ele estava falando lá no final do capítulo 12, início do capítulo 13, né? Ele vai dizer que sem o amor as coisas não têm sentido. E ainda que ele falasse a língua dos anjos ou tivesse habilidades sobrenaturais, nada disso significaria sem o amor. Quando Paulo faz aquela menção, é uma menção interessante, porque a igreja dos Coríntios era uma igreja super confusa. Era uma igreja, se a gente observar, uma igreja carnal, imatura, imoral, uma igreja conflituosa, uma igreja horrorosa, era uma igreja caótica, horrorosa. Só que quando eles se reuniam, eles eram hiper espirituais. A igreja dos Coríntios era um caso para ser analisado. Era uma igreja doente, mas quando eles se reuniam, o fogo brotava naquele lugar, era uma maravilha. Todo mundo tinha um dom sobrenatural, era uma coisa do céu mesmo. E o Paulo fala, mas que igreja curiosa, né? O povo não tem a palavra, o povo não tem amor, o povo não tem respeito, o povo não tem nada, nem são espirituais, mas o culto deles era muito místico. Então Paulo vai dizer para eles, olha meu povo, isso que vocês fazem é inútil. Se vocês não tiverem amor, que é o princípio básico, vocês podiam falar a língua dos anjos, isso não serve de nada, porque vocês então estão deficientes. Paulo então usou ali uma linguagem de metáfora, né? Uma linguagem só para cutucar mesmo. Mas um princípio importante é, as línguas bíblicas como sinal profético, como sinal de Deus, sempre foram idiomas. Irmãos, quero dizer aqui para vocês uma coisa, eu não sei se eu seria um 100% cessacionista, como alguns seriam, né? No sentido de eu dizer que eu acredito que jamais isso vai acontecer. Eu, irmãos, francamente, eu acredito que enquanto a igreja está no mundo, os dons de Deus estão aí disponíveis, e que Deus usa os dons conforme lhe apraz, como a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 12, que o Espírito Santo, ele distribui os dons conforme lhe apraz, conforme a necessidade. Então eu creio que Deus poderia usar pessoas com uma capacitação especial para um momento especial. Quero dizer isso, que eu não sou um daqueles que despreza e rejeitam os dons, né? Mas o foco é no dom conforme as Escrituras. Porque, vamos ser sinceros, irmãos, não se ouve muita coisa parecida com idioma por aí. Lá não é idioma.
né? Então, é só uma observação para a gente levar em consideração. Estamos falando do dom bíblico, não daquilo que se cria, né? E aquilo que se faz sem realmente uma base bíblica e lógica. Sim. Essa questão de línguas de futebol, que tem várias igrejas, pessoas falando de línguas estranhas, descartar. Isso é, na verdade, um blá blá blá. Como você realiza o que se diz na palavra. Sim. É um caso. É difícil falar que tudo é, porque imagina se tiver lá Deus fazendo alguma coisa, mas o que se vê e o que parece é que aquilo não significa nada, né? Esteticamente, irmãos, por quê? Observem comigo. São coisas que a gente tem que levar em consideração. Os dons, eles eram dados com utilidade. Os dons, eles eram dados conforme uma necessidade e eles eram usados conforme um contexto onde Deus queria realizar alguma coisa. Esse é um princípio, irmãos. O Espírito Santo, ele capacitou pessoas com dons com um fim específico. Então, quando a gente observa que o dom, ele não tem utilidade, quando ele não respeita o princípio bíblico, quando ele não respeita a ordem bíblica, e quando ele não se caracteriza com aquele ensino bíblico, a gente logo desconfia de que aquilo não é o dom bíblico. Mas eu também, irmãos, quero me resguardar aqui de ser extremo, de dizer que tudo é mentira, porque eu também não quero ser achado lutando contra Deus, no sentido de dizer que não é, mas eu seria muito cauteloso, porque, Nilson, por maioria, o que a gente vê é um negócio totalmente desnecessário, desregrado, e que não se enquadra naquilo que a Bíblia realmente ensina, né?